Com a palavra, o vereador Lucas Rodrigues. Uma boa noite, presidente, vereador Zeneide Machado, demais colegas vereadores e vereadora, ao público grandioso que nós temos nessa noite. Não vou saudar um por um, eu vou fazer minha saudação ao prefeito municipal, Mano Paganoto, que está nos assistindo nesse momento no gabinete do deputado federal Maurício Zedrick, direto de Brasília. Eu inicio minhas palavras dizendo para vocês que tem algumas coisas que nos entristecem na política. O político hoje ele é definido no país como corrupto, como ladrão, e existe uma imensa parcela de pessoas que estão na política para desconstruir esse conceito. E aqui, nesta noite, nós temos, eu posso dizer que é um político, mas ele foi convidado para estar onde está pelo cargo técnico, que se chama o secretário Ananias. O secretário Ananias não precisou levantar uma bandeira política para estar no governo. Ele foi convidado por ser o professor que ele era e que ele é, pelo colega que ele sempre foi de todos vocês. Ele foi convidado por conhecer o dia a dia, ele não caiu de paraquedas dentro da secretaria. Ele foi convidado para resgatar a parte humana dos professores e servidores, que há muito tempo não se via. Muito obrigado, Ananias, por ter aceitado o nosso convite e pelo tamanho da tua integridade e honestidade. E também pela grandeza de tu ter assumido um erro que eu não considero um erro teu, como tu diz. Tu sabe que tu assina as notas, tu é ordenador de despesa, mas ele é um erro de todo o governo, porque ele passa pelo um servidor antes de ti, ele passou por ti, ele passa pela contabilidade. Então, não é um erro teu, ele é um erro do governo. E isso que está sendo demonstrado aqui hoje, todos os teus servidores, as tuas equipes diretivas, demonstram a grandeza de pessoa que tu é. Então, eu inicio minhas palavras parabenizando o Ananias por aceitar esse desafio. E pela tua ética, Ananias, pela tua transparência e tua honestidade, que tu siga em frente, porque nós precisamos de políticos, nós precisamos de técnicos como tu, para mudar a política e para fazer mais para a nossa população. Eu também não critico o trabalho dos colegas vereadores, e aqui eu vou mencionar a mesa diretora, que é, tirando o vereador Luizinho Miguel Balém, os outros 4 são na mesa diretora, que foi quem fez a denúncia. Eu não critico o trabalho, porque o trabalho dos vereadores, ele é sim fiscalizar, mas a proporção com que tentaram dar ao fato, né, uma nota de menos de R$900, realmente de cerveja, realmente um erro, né, mas acionaram direto a Band de Porto Alegre, que a gente sabe quem é que está toda hora na Band dando entrevista, isso aí não é novidade para ninguém, todo mundo que é do meio da política sabe. E eu entendo também que precisava se criar um fato dessa proporção, porque não engoliram ainda a entrega de um computador para cada um dos professores da rede municipal de ensino. Foi difícil, foi muito difícil. Até porque no ano passado sobrou recurso por causa da pandemia, e de última hora resolveram pintar todas as quadras dos ginásios, colocaram placares eletrônicos em todas as escolas, que eu nem sei se foi utilizado um dia, mas não deram um notebook para os professores que estavam no meio de uma pandemia, não deram um Chromebook para os estudantes, como vai ser dado agora. Então eu entendo a necessidade de criar fatos nessa proporção. E eu digo mais, também não compraram os notebooks porque se acomodaram muito. Estavam muito tempo no poder, no governo, se acomodaram demais, e por isso que perderam a eleição. Está dando um retorno no meu áudio aí. E hoje, essa nova gestão que está no governo tem trabalhado incansavelmente, pessoal. Dia e noite, 24 horas por dia. E realmente, alguns erros vão acontecer, ninguém é perfeito. O ser humano ele não é perfeito, nós não somos máquinas. E mais uma vez, eu parabenizo o Ananias pela grandeza de ter assumido essa responsabilidade. Eu sei que a linha de ataque é prefeito, a vida inteira foi isso. Nunca foi o Juninho, nunca foi o Lucas, sempre foi o Mano Paganoto, a vida toda foi isso, e vai continuar sendo,
Por isso que quando o Ananias assume, eles falam, a gente sabe que talvez te colocaram na linha de frente porque tem mais credibilidade. Não é isso. Não é isso que acontece. E para o desespero de todos vocês, senhores vereadores, público aqui presente, hoje é o segundo dia do prefeito Mano Paganoto em Brasília. E no segundo dia, ele já tem mais de R$1 milhão para trazer para a nossa cidade, emenda de deputado federal, emenda do senador Lazier Martins. Então, a gente comete erros, mas a gente tem acertado muito nesses 11 meses de governo. E nós vamos continuar trabalhando para não errar mais. Mas eu também quero falar um pouquinho de moralidade, que muito se viu falar em rede social essa semana, sobre a moralidade. A vida inteira pregaram que o nosso lado era sem moral, o nosso lado era isso, era aquilo, a vida inteira pregaram isso. Mas, gente, vamos lembrar um pouquinho os fatos que aconteceram na gestão passada. Não sumiu 40 mil de um caixa da prefeitura? Fato esse que gerou um dos fatos mais tristes na história do nosso município. O ex-vice-prefeito adiantou o 10º salário no início do ano. E eu fiz a denúncia, vereador Luizinho. Eu levantei a questão e também teve que devolver o dinheiro. E agora vamos trazer a moralidade para o presente. Para cá, para a casa que fiscaliza os outros, mas não se fiscaliza. Tem coisas legais aqui dentro, mas que também são imorais. Está sendo orçado nessa casa agora, senhores vereadores e público aqui presente, uma máquina de café para esta casa de mais de R$11 mil. Os insumos para abastecer essa máquina por um ano custa mais de R$4 mil. Os orçamentos estão ali, não sei se vão comprar, entendeu? Porque a ordem agora é gastar o máximo que puder de dinheiro para não devolver para o executivo. Eu, no meu ano como presidente, devolvi mais de R$300 mil para o prefeito Cássio. Sempre fui um grande parceiro dele. Agora estão querendo trocar ar-condicionado, persiana das janelas, poltronas do auditório, compraram um carro novo que a maioria dos vereadores ainda não viu e não andou, máquina de café, e assim por diante, senhores. Então, é muito fácil a pimenta nos olhos dos outros. Eu finalizo as minhas palavras, até sobrou tempo, finalizo minhas palavras dizendo que eu acho que tem que ser fiscalizado sim. As coisas poderiam ter sido de uma forma diferente. Felizmente não tinha sido o fechamento ainda do mês, né, secretário? Então foi possível fazer todas as correções necessárias. E, mais uma vez eu digo, nós erramos, nós, como governo, todo o governo, porque nós temos uma equipe unida, um secretariado, coordenadores unidos, nós não temos briga com um e com outro, como acontecia em tempos anteriores, e eu espero que essa união prevaleça por muito e muito tempo. E mais uma vez eu digo, facilitaram para nós, perderam a eleição para nós, e agora que nós vamos continuar trabalhando com mais força ainda, para nunca mais entregar a nossa cidade nas mãos de quem administrava antes. Muito obrigado.